Está online, sim. Ok. Bom, alegria grande, né? A gente celebrar São Paulo, a Carta aos Gálatas. E aí nós agora vamos ter essa noite com a doutora Maria Antônia. A Maria Antônia vai estar aqui conosco, nos falando sobre a Carta aos Gálatas. Eu vou sair, é claro, para deixá-la aqui muito à vontade para falar. Eu vou ficar aqui nos bastidores, vamos ficar anotando as perguntas que vocês vão fazer para que ela nos responda depois, ok? Maria Antônia, é com muita alegria que a gente recebe aqui na comunidade Fé e Vida, a gente chama de tenda, tá? Nessa nossa tenda de formação. Tá? Okay. Muito bem-vinda e muito obrigado por toda a sua disponibilidade de estar aqui conosco essa noite e na terça-feira que vem. Então, a bola agora está com você. Ótimo. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Gostei da palavra tenda, né? Estar numa tenda nos coloca numa dimensão mais de igualdade, né? E estar numa tenda nos coloca também numa posição de provisoriedade. Então, se a gente pensar no início das comunidades cristãs, eu acho que era assim mesmo. Estava tudo se ajeitando, tudo se ajeitando. Olha, é um prazer grande estar com vocês aqui, né? O Fernando já disse, eu sou Maria Antônia, trabalho com Bíblia já tem um tempinho, trabalho com Bíblia desde 1980. Já trabalhei com Bíblia de diversas formas. E sem nenhuma demagogia, eu continuo aprendendo Bíblia, especialmente nos cursos, porque cada curso a gente aprende um pouquinho. Cada curso a gente aprende um pouquinho. E mais ainda, porque quando mais pessoas olham para o mesmo texto, a gente vê ângulos diferentes, né? Mais espelhos refletem mais. A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca, né? Não foi escrita por uma pessoa, tem aí uma multidão de mulheres e homens por trás desses textos, né? E ela é melhor compreendida quando nós a lemos em comunidade. Então, assim, é claro que hoje, pelas circunstâncias, eu vou falar mais, mas sintam-se à vontade para fazer pergunta, para questionar. Eu vou colocar uma visão e, com certeza, vocês têm a visão de vocês. Então, sintam-se livres para perguntar, questionar, concordar ou discordar. Dom Helder costumava dizer que gostava de pessoas que discordassem dele, porque se ele quisesse alguém que fosse repetir o que ele dissesse, ele ia falar para o espelho. Então, sempre eu me inspiro nisso. Pensamentos diferentes ajudam a gente a aprofundar o conteúdo. Pois bem, Carta de Paulo aos Gálatas. O que nós temos? É um texto, digamos, relativamente pequeno, são 6 capítulos, né? 6 capítulos que Paulo tenta convencer os gálatas, neoconvertidos, a não desviar-se do que ele tinha anunciado. Mas antes eu acho interessante a gente pensar um pouco assim, quem é Paulo? Quem era Paulo? Quem era Paulo? Paulo, um judeu helenista, e alguém que fez
uma experiência de encontro com Jesus Cristo crucificado. E a partir daí ele começa, digamos, ele faz uma experiência, ele entra em contato com as comunidades, ele vai aprendendo das comunidades e anuncia que o crucificado é o Messias de Israel. Bem, a Paulo é uma figura interessante porque penso eu que uma das forças de Paulo foi ter trabalhado em equipe. Paulo não trabalhou sozinho. Paulo não trabalhou sozinho. E aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, situar a missão de Paulo entre os anos, as viagens missionárias entre os anos 49 a 52, 53, sobretudo aqui na região da Galácia. E o que mais? As cartas de Paulo, nós vamos situá-las entre os anos 50 a 60. Sendo a carta mais antiga de Tessalonicenses, hoje a gente pensa que é o primeiro escrito, é o escrito mais antigo que nós temos no Novo Testamento, né? E a carta aos Gálatas, que é o tema do nosso encontro, é o tema do mês, desse ano, do mês da Bíblia. Aliás, esse ano é um ano de festa, estamos celebrando 50 anos do mês da Bíblia. 50 anos, quer dizer, há 50 anos a Igreja do Brasil celebra o mês da Bíblia. Ou seja, tenta colocar na mão e no coração das pessoas um texto bíblico por ano. É aprofundar um texto bíblico por ano. Isso foi um apelo à Igreja que insistia que os fiéis deviam ter acesso à mesa da palavra da mesma forma que a mesa da Eucaristia. É o que está na Dei Verbo, né? Então, eu vou tentar aqui, para a gente organizar a nossa conversa, eu vou tentar projetar um material para a gente ir organizando. Vamos lá. Então, assim, um aspecto forte da carta aos Gálatas está lá no capítulo 5. Lá no capítulo 5 tem uma frase que talvez o desenho expressa. Veja o que esse desenho expressa para nós. Correntes arrebentadas, da ideia aqui de liberdade. De liberdade. A Galácia era uma região famosa pelos mercados de escravos. Então, duas palavras que aparecem bastante na carta aos Gálatas escravidão e liberdade. É um linguajar que as pessoas entendiam. Interessante a gente ver esse aspecto de Paulo. Paulo falava a linguagem das pessoas, o que as pessoas podiam entender. Lá no capítulo 5 da Carta aos Gálatas está escrito que, desculpe, eu abri a minha Bíblia em Efésios, não vai dar certo. Por isso que eu comecei a ficar aqui meia perdida. Mas capítulo 5 diz o seguinte: é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Interessante porque os Gálatas não eram do mundo judaico, eles entram no movimento de Jesus, né? Eles fazem uma experiência nova do Espírito,
Mas logo passam por aí outros missionários cristãos também, que dizem, olha, é preciso, além de aceitar Jesus Cristo crucificado como Messias, é preciso a circuncisão. Então, a discussão que vai girar em torno da carta é essa. É preciso circuncidar-se? Essa é a pergunta que tem na comunidade. E aqui nós temos a resposta de Paulo. E parece que os missionários que passaram por lá, ou até mesmo gente da comunidade que já tinha assumido a circuncisão, questionou também a autoridade de Paulo. Né? Disse, olha, Paulo não entendeu muito bem. É preciso a circuncisão. Então, a discussão vai girar em torno disso. Tanto é que a carta aos Gálatas é a única carta que não tem uma ação de graças no início. Não tem uma saudação. Só tem Paulo entrando já direto. Paulo entra direto, se defendendo, diz, apóstolo, não da parte dos homens. E nem por meio de um homem, mas por meio de Jesus Cristo. Capítulo 1, capítulo 2, ele faz questão de apresentar a credencial dele. Eu sou apóstolo por vontade de Deus. Foi Deus que me separou, me colocou à parte para anunciar o Filho dele. E logo depois, ele também indica o tema. Ele diz o tema da carta, ele diz, graça e paz a vocês. Interessante, coisa que vocês já sabem, mas eu gosto de repetir, né? Graça era costume escrever nas cartas na época pela graça do imperador tal, pelo favor do imperador tal. Graça é o imperador que permite o povo viver. E aqui nós temos, isso é próprio de Paulo, graça e paz. Não é o império, não são os imperadores que dão a paz, que garantem a Pax Romana, mas é o nosso Deus. E é o nosso Deus, nosso Pai, e o nosso Kyrios, Jesus Cristo. Naquele contexto, chamar alguém de Kyrios, esse é o título do imperador. Chamar Jesus de o Kyrios é alguém que está se colocando, digamos aí, é subversivo. Graça e paz a vocês da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do mundo mau em que estamos. Entenda-se aqui, mundo mau é a realidade de injustiça provocada pelo Império Romano, ou pelo legalismo do cinema, certo? Então, quem é Paulo? Comecei falando, vamos retomar. Ele é judeu helenista. O que é um judeu helenista? É judeu de nascimento, mas ele é nascido e criado fora da Palestina. Ele é de mentalidade grega. Agora, mesmo sendo de mentalidade grega, ele faz questão de dizer o quanto ele é observante da lei de Moisés. Então, Paulo pregava a salvação pela lei da pureza. É a obra salvífica que era justificada pela fé no Deus poderoso e castigador. Então, assim, qual é o evangelho de Paulo antes de entrar no movimento de Jesus? É o evangelho da lei, Deus recompensa uma pessoa justa
com riqueza, descendência, vida longa, né? Deus recompensa uma pessoa justa com essas bênçãos principais: riqueza, descendência e vida longa. Deus castiga uma pessoa injusta, a que não segue a lei, com pobreza, sofrimento, morte precoce, esterilidade, doença. Eram vistas como castigo de Deus. E aqui, Deuteronômio 15 a 18, está escrito exatamente isso. Escolhe a lei, siga a lei, todas as leis, e viverás. Quem não segue a lei não terá a vida. É aquela famosa teologia que a gente conhece e que talvez alguns de nós temos em nossa casa, a teologia dos dois caminhos, né? O caminho do bem e do mal. Agora, interessante, o que aconteceu com Paulo? Paulo começa a observar os seguidores de Cristo, ele mesmo se diz perseguidor dos seguidores de Cristo, e em um determinado momento ele muda a sua perspectiva. Há uma mudança na vida de Paulo. Quer dizer, Paulo sai de um judaísmo legalista e entra num judaísmo, no movimento de Jesus, que é um movimento judaico, mas é um movimento de uma perspectiva mais popular. Talvez, Fernando, seja o movimento da tenda. Eu acho que é o movimento da tenda. É o movimento do provisório. É o movimento... Acho que tem um evangelho, eu penso que é Lucas, que diz: quem segue o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. É a provisoriedade dos primeiros momentos, né? E Paulo diz assim na carta aos Coríntios, ele diz: olha, querem saber quem eu fui? Combatendo o grupo dos judaizantes, ele diz o seguinte: eu tenho motivo de me gloriar, porque ele diz: eu fui, estou lendo uma partezinha do capítulo 3 da carta aos Filipenses, diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Então, Paulo foi circuncidado, né? Da raça de Israel. Ou seja, ele é da estirpe, da etnia santa. Depois ele diz assim: hebreu, filho de hebreus, para não ter dúvida. A raiz dele é das boas. Ele é hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quer dizer, o modo de viver de Paulo é como os fariseus. Zeloso, seguidor da lei. E depois ele diz assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, sem reprovação. Mas tudo isso, ele diz aqui na carta aos Filipenses, se tornou lixo para mim quando eu conheci Jesus Cristo. Tudo para mim se tornou lixo. Algo semelhante ele diz também na carta aos Gálatas. Ele diz aqui: vocês sabem como é que eu era, como é que era o meu procedimento, como eu me comportava no judaísmo, e de como eu perseguia com veemência a igreja de Deus e a devastava. E ele ainda acrescenta: eu superava muito dos meus compatriotas da minha idade. Então, interessante, quem é Paulo? Um judeu convicto, um fiel seguidor da lei. Ele sai do movimento judaico oficial e entra no movimento de Jesus, que é um movimento judaico também, mas que aceita Jesus Cristo crucificado como o Messias de Israel. E aí nós vamos ter
um problema. Paulo vai ter que repensar, Paulo vai ter que refazer o seu modo de ver a Escritura, a lei e a Deus. Porque, segundo a lei, Deuteronômio 21, 22 a 23, maldito o que morre no madeiro. Então, é um escândalo alguém morrer no madeiro. É algo considerado maldito, impuro. O que aconteceu com Paulo? É bem possível que, pouco a pouco, ele foi sendo tocado pelo amor gratuito de Jesus de Nazaré, o crucificado, e passa a defender o crucificado. Se a gente tirar a cruz do pensamento de Paulo, não vai sobrar muita coisa, né? Então, assim, Paulo vai dizer, eu recebi por revelação. Talvez ele queira convencer os neoconvertidos que o evangelho dele é verdadeiro. Mas se a gente olhar Gálatas 1:17, Gálatas 1:17, ele diz que ele não subiu a Jerusalém, ele não foi para a Arábia, né? Eu não subi a Jerusalém, eu fui para a Arábia e voltei a Damasco. É bem provável que Paulo tenha recebido as informações sobre esse movimento de Jesus a partir das comunidades, Nesse contato, nessa perseguição, ele começa o seu trabalho missionário na comunidade de Antioquia. Paulo inicia seu trabalho missionário na comunidade de Antioquia. Então, inicialmente, nós temos dois polos do movimento de Jesus. Nós temos um centro, que é Jerusalém, temos também Antioquia, que está crescendo. E no início da comunidade de Antioquia, o movimento era bem aberto. Inclusive, em Antioquia, a circuncisão e as leis alimentares já não eram impostas. Já não eram impostas aos seguidores de Jesus, para aquele que não é judeu. Tem um momento na carta de Paulo, eu acho que é na primeira carta aos Coríntios, ele diz: cada um permaneça na condição em que estava quando foi chamado. Se era judeu, se era circuncidado, continue circuncidado. Bom, não tem jeito de se fazer. Mas se não é judeu, continue do jeito que está. Agora, em Antioquia da Síria, que eu acabei de falar, havia um movimento de Jesus mais aberto. Então, a circuncisão e as leis alimentares não eram impostas aos seguidores gentios de Jesus Cristo. Leiam, por favor, esses gentios aí entre aspas, né? Porque quem são gentios? Hoje é uma palavra que a gente deve evitar, embora esteja na Bíblia, porque são todos aqueles que não são judeus. Quem não é judeu é estrangeiro, é de um outro povo, Então, assim, a prática da igreja de Antioquia acabou gerando conflito com a igreja de Jerusalém. O fato de Antioquia assumir uma prática diferente entrou em conflito com a igreja de Jerusalém. Então, assim, foi preciso fazer aqui um ajuste. Paulo vai citar a primeira assembleia acontecida em Jerusalém foi em torno do ano 49. Então, essa primeira assembleia, do que é que se tratou? Primeira assembleia, o tema tratado foi a questão
é preciso a circuncisão ou não. Paulo faz um relato desta primeira assembleia. E nesta primeira assembleia, ele deixa bem claro, nada foi nos exigido, apenas que nós nos lembrássemos dos pobres. Ele diz, né? Como é que diz? Houve aí um acordo com os apóstolos, os notáveis de Jerusalém. Os apóstolos consideravam a sua missão restrita aos circuncidados, mas eles reconheciam e apoiavam a missão de Paulo em favor dos gentios. Em favor dos gentios. É interessante porque nós temos a descrição dessa assembleia, o relato dessa assembleia, na Carta aos Gálatas, 2:1-10, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Só lembrando, a Carta aos Gálatas foi escrita entre 54 e 55. Atos dos Apóstolos foi escrito lá no ano 85. Embora a Assembleia de Jerusalém, aqui, por volta antes do ano 50, tenha decidido que não era preciso a circuncisão, o problema continuou. Tanto é que a gente vai ver essa questão ainda no século II, voltando à discussão. Atos dos Apóstolos, 85, nós temos textos do século II, dos evangelhos apócrifos, que ainda voltam a essa discussão. Então, o que Paulo diz? Os notáveis deram as mãos, acolheram a nossa missão, nem sequer exigiram que Tito fosse circuncidado. Apenas disseram, não se esqueçam dos pobres. Eu estou procurando aqui o texto, porque acho que o texto é para a gente grafar, né? Eu acho que esse lembrete tem que ser lembrado até hoje mesmo, tem que estar no nosso coração. Apenas recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que, aliás, eu propusera fazer com todo cuidado. De fato, pobre era considerado impuro. Pobre, doentes, pessoas com alguma deficiência física. Então, percebem? Paulo olha para o exemplo de Jesus, vê como Jesus trata com dignidade aqueles que ele considerava excluídos ou malditos. Paulo vê as pessoas que seguem Jesus, e mesmo, como ele diz, sendo perseguidor, essas pessoas resistiam. E, de repente, Paulo caiu do cavalo. Que cavalo que ele caiu? Atos dos Apóstolos é que conta essa história. Paulo não conta essa história. O que teve que cair para Paulo? As certezas da lei caíram por terra. A experiência no contato com as pessoas que seguiam Jesus fez as certezas de Paulo a respeito da lei caírem por terra. Então, Paulo teve que refazer o seu modo de interpretar a lei. O conflito parece que não foi com os notáveis. Paulo até fala, são os falsos irmãos, ou aqueles que nós chamamos de seguidores de Cristo, mas na perspectiva ligada mais tradicional ao judaísmo, é preciso a circuncisão. Né? Esses falsos irmãos, isso é a palavra da Carta aos Gálatas, acreditavam que todos precisavam da circuncisão.
A circuncisão implica observância da lei em sua totalidade. Então, esses falsos irmãos parece que rejeitaram o acordo firmado em Jerusalém. Por isso, somente na carta aos Gálatas, Paulo retoma a Assembleia de Jerusalém para convencer os seus ouvintes, os neoconvertidos, que não é preciso da circuncisão. Ok? Posso continuar? Posso continuar? Então, eu estou me fazendo entender por vocês, né? É interessante, assim, a gente pensar que Paulo tinha uma perspectiva nova em relação aos convertidos que não vinham do mundo judaico, não precisa da circuncisão. Tem um grupo aqui que insiste na necessidade da circuncisão. E, pelo jeito, não foi um grupo tão fraco, porque esse grupo incomodou muito a missão de Paulo nas regiões onde Paulo realizou o anúncio do Evangelho. Na Macedônia, na Grécia, na Ásia Menor, eles trouxeram muito conflito com a missão de Paulo. Ok? Bem, esta primeira parte, eu coloquei um pouco aqui o contexto, a crise que está na comunidade, né? Quem é Paulo. Então, assim, dessa conversa importante é isso. Paulo, um judeu fiel, observante da lei, muda a sua perspectiva quando faz a experiência de que Jesus Cristo crucificado é o Messias de Israel. Certo? Bom, Galácia. Como é que a gente chega aqui na Galácia? Vamos lá ver. É possível, pelo menos Atos fala isso para a gente. Paulo, primeiramente, passou aqui nessa região da Galácia do Sul. O que é a Galácia do Sul? Essa região aqui de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Essa é a Galácia do Sul. Na Galácia do Sul havia mais presença romana. Mais presença romana. Paulo anunciou também na região da Galácia, onde a gente está aqui mais no norte, onde está escrito Galácia. Na região da Galácia, Paulo passou por aí. E passou por aí numa ocasião até um pouco inusitada. Ele chegou aí doente. Foi por ocasião de uma doença que ele acabou parando na Galácia do Norte. Ou seja, ele não era a intenção passar por lá. Na carta ao início, no início ele diz as eclesias da Galácia, o que faz a gente supor que existiam aí diferentes grupos reunidos que Paulo passou e que eles acolheram o anúncio de Jesus Cristo crucificado, o evangelho pregado por Paulo. Ok? Então, assim, vamos lá conhecer um pouco, colocar os pés na Galácia. Eu disse aqui que a base missionária de Paulo foi Antioquia, né? Antioquia. De Antioquia, ele faz essa primeira viagem como missionário de Antioquia, e à medida que a igreja de Antioquia vai se fechando nas suas posturas, Paulo rompe com a igreja de Antioquia. Segundo Atos dos Apóstolos, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um discípulo de Paulo. Paulo realizou quatro viagens missionárias.
É possível que ele tenha passado na região da Galácia, entre os anos 49, 50, deve ter passado uma segunda vez. Alguns anos depois, ele recebe a notícia da crise da Galácia. Vamos lá. Então, a missão de Paulo em favor dos não-judeus está de acordo com a aliança firmada na Assembleia de Jerusalém. Paulo sempre fez questão de estar ligado à Igreja de Jerusalém. Tanto é que aqui nos anos 50, 51, quando as comunidades da Judéia enfrentam uma realidade de crise, de fome, de miséria, Paulo se empenha muito numa coleta para ajudar as igrejas da Judéia. O grupo de Paulo, é com Paulo que o evangelho foi se espalhando, né? Ele realiza a missão em meio aos não-judeus da Ásia Menor, da Macedônia e da Grécia. É nessas regiões por onde ele passou, ele funda e anima comunidades. E assim, a gente tem notícias de comunidades na Galácia, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso. Éfeso é um pouco mais complicado, porque quando ele chegou lá, parece que já tinha Priscila e Áquila já estavam por lá, Apolo já estavam por lá. Mas, de qualquer forma, o evangelho foi entrando nas cidades a partir de Paulo. Esse é um dado muito significativo, né? Galácia. O nome da Galácia, né, deriva dos gauleses, né, descendentes de antigos imigrantes celtas, que provavelmente não falavam o grego, a não ser o grego do comércio, né? Eram provenientes aí do território da Gália, que hoje, atualmente, é França, Bélgica, Itália, de onde eles vieram. Eles chegaram nessa região por volta do século III. Né? E nessa região de Pessinunte e Ancira, atual Turquia, eles formaram aí várias tribos. Interessante que em torno do ano 25 a.C., essa região da Galácia do Norte perdeu as terras para o Império Romano. Então, assim, a maioria da população estava submetida à escravidão do Império e sofria muito com isso. A realidade de miséria, de expoliação e de violência dos governantes era muito grande. Então, assim, dá para a gente imaginar que a região da Galácia era uma região muito sofrida. Existiam aí também outras religiões que acabavam gerando dominação sobre o povo. Uma das religiões aí famosas era o culto à deusa Cibele. Só um detalhe, porque o culto à deusa Cibele exigia que os sacerdotes fossem castrados. Então, uma pessoa castrada, um eunuco, é alguém impuro, é alguém que está fora aí do grupo de acordo com as leis da pureza. Isso é interessante porque a carta menciona isso também. Ok? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que... Vamos lá.
Então, nessa região, o Evangelho, a gente pensa em Evangelho, a gente pensa em Marcos, Mateus e Lucas e João, né? Quando muito a gente pensa também nos Evangelhos apócrifos. Mas Evangelho é boa nova, é boa nova. Então, Evangelho era um tipo de notícia que era dada pelo imperador. Era comum no Império Romano. Então, assim, qual é a boa nova do imperador? O nascimento do filho do rei ou as vitórias, as conquistas que o império realizava. Essa era a boa nova. Então, o evangelho do império era proclamado exaltando e justificando o domínio do império e o poder que o império tinha de estabelecer na terra a paz e a salvação. Então, qual é o evangelho do império? Qual é a boa nova do império? As divindades deram poder para os imperadores romanos para exercer a paz na terra e para realizar a salvação. O imperador era chamado Sotero, é o Salvador. Então, assim, o evangelho do império é um evangelho que é boa nova para as elites, para quem está de acordo com a lei do império. Eu vou parar de acordo com quem está com a lei do império, ok? Deu algum problema aqui no meu audiovisual, mas não tem problema. A gente continua. Paulo também tem um império. Paulo também tem um evangelho. Qual é o evangelho onde Paulo estava antes da conversão? O evangelho da lei. Paulo tem o evangelho da lei. Paulo tem o evangelho da lei. Depois, a gente ainda tem quando Paulo assume o movimento de Jesus, qual é o evangelho de Paulo? É Jesus Cristo crucificado. Então, Paulo anuncia o evangelho de Jesus crucificado e ele diz, olha, tem gente passando entre vocês e criando confusão na comunidade. Ele até chama esses de perturbadores. Capítulo 1, versículo 7, ele diz, não existe outro evangelho. Esses que estão passando entre vocês, eles estão deixando vocês confusos. Eles querem distorcer o evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro evangelho. O que é o evangelho para Paulo? O que é o evangelho para Paulo? O evangelho para Paulo é a pessoa de Jesus de Nazaré, a sua prática. E quem é o seguidor de Jesus, a seguidora de Jesus, é esse o caminho. Tanto é que ele diz, eu era judeu do bom, piedoso, fiel, irrepreensível. Quando eu conheci Jesus Cristo, eu deixei tudo para trás. Inclusive aqui, na carta aos Gálatas, ele diz, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele ainda afirma que no batismo, nós somos, quem recebe Jesus Cristo, é chamado a revestir-se de Cristo. A revestir-se de Cristo. Interessante. Ele diz isso em 2 ocasiões, tanto na carta aos Gálatas, como na carta a Filipos, a comunidade de Filipos, e diz também na carta aos Coríntios. Com certeza deve ter dito em outras vezes também. Então, Paulo diz, eu estive entre vocês e vocês não me discriminaram. Eu anunciei esse evangelho para vocês e vocês acolheram tão vivamente. Por que agora vocês estão voltando para trás?
Por que agora? Quem é que enfeitiçou vocês? E aí ele diz aqui, e vocês sabem, capítulo 4, versículo 13, vocês sabem que foi por ocasião de uma doença física que eu lhes anunciei o Evangelho. Que eu lhes anunciei o Evangelho pela primeira vez, e apesar da minha aparência, vocês não me desprezaram. Ao contrário, me acolheram como a um anjo, como Jesus Cristo. Aqui é interessante a gente pensar num detalhe. Uma pessoa doente era discriminada. Inclusive, quem passava por um doente tinha o costume de cuspir no chão para não pegar o espírito do doente. Então, assim, era uma situação de discriminação muito grande. Mas ele diz, vocês não me discriminaram. Ou seja, ele insiste nesse aspecto da acolhida dos Gálatas. Vocês me acolheram. E mais, vocês me acolheram com muito carinho. E se vocês pudessem, vocês até arrancariam os olhos para me dar. Ou seja, acolheram Paulo sem discriminação. Sem discriminação. E o que Paulo anuncia? Ele anuncia o batismo em Jesus Cristo, um batismo que cria unidade. Um batismo que cria unidade. Capítulo 3, versículo 28, ele diz: em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher. Todos vocês são um só em Jesus Cristo. Então, no batismo, ele anuncia Jesus Cristo, que a fé em Jesus Cristo nos torna um em Cristo. Não há judeu, nem grego. Judeu tem os seus preconceitos, a sua superioridade. Grego também devia ter lá seus preconceitos. Existiam choques entre eles. E Paulo diz, em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo não há escravo nem livre. O contexto de escravidão era muito forte. Os escravos sofriam tremendamente na mão de seus senhores, né? Mas ele diz, somos iguais, escravos e livres. Em Cristo, no original, está macho e fêmea. Não tem macho e nem fêmea. Nossa Bíblia arredonda um pouquinho homem e mulher, né? Mas não há homem nem mulher, somos um. As diferenças existem, com certeza. Eu nunca vou deixar de ser mineira, como vocês não vão deixar de ser cariocas. Carioca que fala? Isso mesmo. Mas as diferenças existem, mas nós somos um, nós temos um projeto, nós temos, embora estejamos em tendas diferentes, o nosso sonho é o sonho de continuar a missão de Jesus, que é o anúncio do reino, mesmo que seja da nossa maneira limitada, né? Então, assim, o Evangelho de Jesus Cristo crucificado foi assumido e passou por aí o grupo judaizante e insistindo em outra forma de seguir Jesus Cristo. Preciso a circuncisão. Então, a crise se estabelece aí. E aí Paulo fica indignado, porque os Gálatas estão prestes a assumir a lei de Moisés e rejeitar o evangelho da graça. Rejeitar o evangelho da graça, o evangelho que é a pessoa de Jesus. Olha, eu fico admirado, capítulo 1:6, que vocês estão seguindo outro evangelho, abandonaram tão depressa
aquele que o chamou mediante a graça de Cristo. Vocês abandonaram depressa Deus que os chamou mediante a graça de Cristo. E mais ainda, lá no capítulo 5, versículo 4, ele diz o seguinte: vocês que buscam a justiça na lei romperam com Cristo e caíram fora da graça. E ainda ele diz: quem assume a circuncisão fica obrigado a seguir toda a lei. Gálatas 5, versículo 3. Paulo tem um momento que ele diz: eu receio ter trabalhado por vocês inutilmente. Eu receio ter trabalhado inutilmente. E tem um momento que ele está tão angustiado que ele diz: por vocês eu sofro de novo as dores do parto até que Cristo seja formado em nós. Vejam que expressão carinhosa, materna. Capítulo 4, 19, ele diz, é isso mesmo, 4, 19, ele repete: meus filhinhos. A palavra grega que tem aí é teknia, que quer dizer meus filhinhos. Meus filhinhos, por vocês eu sofro de novo as dores do parto até que Cristo se forme em vocês. Paulo aqui está se colocando como mãe, como alguém responsável por essa comunidade. Como alguém responsável. Alguns membros se fizeram circuncidar, né, e exerciam pressão sobre outros participantes da comunidade. Então, assim, Paulo está revoltado com isso, indignado. Ele não entende, vocês que viveram uma experiência de comunidades de irmandades, querem de novo se submeter à escravidão da lei? E aí ele diz: a lei não justifica ninguém. Vocês já viram alguém justificado pela lei? A lei proíbe. A lei me mostra o que é pecado, mas ela não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Não que Paulo fosse contra a lei. Ele é contra esse excesso de lei que acaba escravizando as pessoas. Então, nessa comunidade, a gente tem de um lado o grupo judaizante, que acredita que é preciso a circuncisão, né? Nessa comunidade, que é uma comunidade de não-judeus, nós temos também o grupo que absorveu os valores do helenismo, está na comunidade, mas busca bens, poder e prazer a todo custo. Então, assim, Paulo tenta orientar essas pessoas. Inclusive, a gente vai trabalhar isso no próximo encontro. Então, assim, nós temos o grupo helenista que absorveu os valores da civilização grega, né? Individualismo, competição, busca de riqueza, poder. Paulo até usa uma expressão forte contra esse grupo. Ele diz: olha, se vocês vivem se mordendo uns aos outros, vocês vão se destruir. Vocês vão se destruir. Então, assim, o Paulo fica indignado, o grupo judaizante, que pode ser gente da comunidade mesmo, chega a negar a autoridade de Paulo e o evangelho pregado por ele. Por isso ele insiste, só existe um evangelho,
O meu evangelho é Jesus Cristo crucificado, a sua prática. Então, diante desse conflito, Paulo, de maneira irada, escreve: "Ó Gálatas idiotas". Às vezes, a Bíblia ameniza um pouco, diz assim: "Ó Gálatas sem juízo". Quem foi que enfeitiçou vocês? Quero saber. Eu me tornei inimigo de vocês? E ainda ele diz 2 vezes: são vocês tão sem juízo? São vocês tão sem juízo? E em relação aos adversários, ele diz: aqueles que demonstram interesse por vocês, eles estão interessados neles mesmos. Aqueles que demonstram interesse por vocês, a intenção deles não é boa. A intenção deles não é boa. 5:12, ele diz assim: esses que estão perturbando vocês, que se mutilem de uma vez. A palavra mutilar aqui é que se castra. Uma pessoa castrada é maldita. Mas para ver aí a ira de Paulo. A ira de Paulo. Qual é a proposta de Paulo? Qual é a proposta de Paulo, afinal de contas? Porque ele passa capítulo 1 e 2, é ele colocando a sua autoridade. O evangelho que ele anuncia, que é Jesus Cristo. E para isso ele coloca até o exemplo da sua própria vida. Capítulo 3 e 4, ele busca nas escrituras argumentos para falar que pela fé nós somos herdeiros da promessa, da mesma forma que foi Abraão. Ele vai lá nas escrituras buscar fundamento para dizer para os neoconvertidos que a fé é que nos salva. Interessante, a gente trabalha isso um pouco mais a semana que vem, mas ele diz: Cristo é da descendência de Abraão. E nós, como seguidores de Cristo, somos herdeiros da mesma promessa, porque ele nos tornou filhos. Ele nos deu um espírito que nos possibilita chamar Deus de Abba, né? Que possibilita essa relação próxima com Deus. E ele ainda afirma: em Cristo não é a circuncisão nem a incircuncisão que conta. Em Cristo, o que conta é a fé que age através do amor. Então, Paulo é contra o excesso de leis, mas Paulo não abre mão da lei do amor. Em Cristo, somos uma nova criatura. Em Cristo, o que vale é uma fé que age através do amor. Em Cristo, nós somos chamados a viver o amor. E aí a gente já sabe que para Paulo, o amor é a virtude máxima que engloba todas as outras. Ame o próximo como a si mesmo. Não é um amor só mais entre gente do mesmo povo, mas é um amor estendido a todo o povo. Diz assim: a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Ok? Então, o que eu tentei colocar hoje? Eu tentei colocar alguns de vocês, tem aí a folhinha que eu mandei, eu tentei colocar 3 pontos. Quem é Paulo, a missão de Paulo e o evangelho de Paulo. Ok, Fernando? E talvez essa recomendação de Paulo, né? Não há outro evangelho. Só há um evangelho: Jesus Cristo crucificado.
ele que se entregou por nós. Ok, irmã. Irmã Maria Antônia, eu estou te chamando. Não, Sem nenhum desculpa. problema. Vem Aliás, cá, você está Maria dentro, Antônia. você tá dentro do espírito da carta de Paulo, que está Paulino. cheio. Sim, estou dentro do espírito paulino. Maria Antônia, você tem um tempinho ainda? Nós temos algumas reflexões e temos, inclusive, perguntas aqui. Tem até meia-noite, não tem problema. Que maravilha! Então, eu vou começar. Tem o Teles 18. Ele faz mais uma reflexão. Ele diz: estou iniciando meus estudos, mas tendo a pensar que essa visão de Paulo salvou muitas vidas, pois a exigência da circuncisão e outras leis mais rígidas seriam muito limitantes para a conversão da época. E mesmo aqueles que aderiram ao amor de Cristo verdadeiramente teriam grandes dificuldades para aderir a todas essas leis. E ele completa que os judeus iniciavam os estudos aos 5 anos. Então, mais eu estou entendendo que ele está fazendo uma reflexão. Mas se você quiser comentar alguma coisa, e eu tenho mais coisas. Que com Paulo e outros, a gente tem mais os textos de Paulo, o movimento de Jesus, ele vai se expandindo. Ele vai se expandindo e automaticamente vai assumindo o colorido dos novos membros, né? Porque cada cultura que vai abraçando o movimento de Jesus, ele traz também a sua cultura. E para os gregos, a circuncisão era algo vergonhoso, humilhante. Então, já existiam fora da Palestina grupos de judeus que acolhiam os não circuncidados. Então, isso não é novidade. A briga aqui está, de fato, com um grupo que insiste. Para seguir Jesus, precisa ser judeu. Uhum. E aí eu tenho também a Gina, né? A nossa Gina Torres, ela faz uma reflexão também, e depois ela nos traz uma pergunta. A reflexão dela é: a conversão de Paulo do evangelho da lei para o evangelho de Cristo crucificado é uma mudança enorme, ela constata. Tremenda, Sem né? dúvida, sem dúvida. Fernando, ele sai de um judaísmo oficial e entra em um judaísmo popular, onde estava o movimento de Jesus. O grupo de judeus que foi experimentando uma vida nova com Jesus e levou esse anúncio para frente. Sem dúvida. E a Gina também nos traz um questionamento interessante. Ela fala assim, que Paulo devia falar com muito entusiasmo e deve ter ficado muito decepcionado com a falta de perseverança dos Gálatas. Mas essa é uma tentação que continua presente entre os cristãos hoje, não é? Ela pergunta. Olha, Paulo deve ter ficado decepcionado, sim. Ele diz: receio ter trabalhado inutilmente. Ele fica nervoso, mas ele também, Gina, ele retrocede. Porque ele diz: olha, eu quero acertar o tom com vocês. Como eu gostaria de estar com vocês aí para a gente acertar essa questão. Apesar da decepção, ele usa todos os argumentos que ele tem para convencer os neoconvertidos da veracidade do que ele estava pregando. E aí, talvez, Gina, sou eu que vou fazer uma outra pergunta, né? A gente tem que se perguntar como é que nós agimos diante de forças contrárias ao Evangelho em nossas comunidades.
Como é que nós agimos? Né? Às vezes, para manter, entre aspas, a paz, a gente deixa passar. Né? Paulo aqui teve dificuldade, até porque na carta aos Romanos, quando ele menciona a coleta para as comunidades da Judéia, ele não fala mais da Galácia. É possível que aqui muitos, abandonaram o evangelho pregado por Paulo. Maria Antônia, agora é uma reflexão minha. Eu vou falar de um incômodo que eu sempre tive quando eu escutava essa expressão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que meu incômodo? Eu falei assim, puxa, isso é um pleonasmo. Não é? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Tudo bem. Agora, eu vou aprofundando isso, eu acho que aí você me traz essa condição desse aprofundamento, eu vejo que o buraco é mais embaixo, como se diz, não é? Muitas vezes a gente se acha livres, mesmo tendo encontrado o Jesus, não é? Tendo tido a experiência de Jesus, a gente se acha livre, mas a gente está preso à lei, a gente está preso ao rito, a gente está preso sabe, ao pequeno e não está livre ao amor, não é? Essa é a minha reflexão, não é? Quer dizer, a gente continua preso. É isso mesmo? Fernando, em síntese, sim. Vamos ver na terça-feira a questão do espírito, porque Paulo é judeu. Paulo é judeu, e quando ele fala do espírito, ele tem presente o que é o espírito na história do povo judeu, que é essa força viva, dinâmica e atuante na história. E é assim, se vivemos o espírito, sigamos o espírito. E aí ele diz, qual é o fruto do espírito? É o amor. E aí ele desdobra nas várias características do amor, e ele diz assim, tem um detalhe que talvez possa ajudar a gente a entender. Ele diz, contra essas coisas não há lei. Então, assim, nós temos uma série de elementos que ele coloca da proibição da lei, o que a lei proíbe, né? Agora, para o amor não há. Contra o fruto do espírito, que é o amor, não há lei, porque é uma atitude, é uma disposição interna. Talvez aquilo que Ezequiel afirma já em outro contexto, quer dizer, eu vou tirar o coração de pedra, lei escrita em pedra, tradição, e colocar em vocês um coração de carne. Então, a lei vai estar inscrita dentro de você. Eu não preciso de elementos externos para controlar o meu modo de agir. Legal. Fernando, eu não tem nada a ver com, assim, não está diretamente relacionado. Mas esses dias eu estava ouvindo uma palestra e achei muito significativo, porque o professor diz, enquanto o estudante está perguntando que nota ele vai tirar, o que é para estudar para a prova, o que é para ler para a prova, ele não está preocupado com a aprendizagem. Ele está muito mais avaliando a instituição e o professor. E acho que talvez tenha a ver nesse sentido. Enquanto eu estou preocupada com normas, com ritos, com o que fazer, se assim, se assado, eu estou preocupado com a forma, mas eu não estou preocupada com o espírito. Eu não tenho ainda aquela liberdade para agir na liberdade. Com certeza. Com certeza. E aí uma outra lembrança minha que é o seguinte, quando que aí Paulo fala, não se esqueça dos pobres, né? Foi exatamente essa frase, esse versículo que o cardeal Cláudio Rumes falou com Bergoglio ainda, né? Quando ele acabou de ser eleito papa.
e ele fala, inclusive, que ele escolheu o nome Francisco por causa disso, né? Por causa dessa frase do cardeal, né? Quer dizer, não se esqueça dos pobres, né? Eu achei Não se bonito, né? Quer dizer, esqueça ele dos estava pobres. vendo São Paulo e eu nunca tinha sacado isso, né? Olha, tem uma perguntinha aqui que eu acho interessante. Eu não sei Ó, ler o nome da tem pessoa porque é MLQM, M, né? isso. Então, ela diz: esta situação dos Gálatas sendo confundidos me remete à situação da nossa igreja com uma vertente tradicionalista. Podemos fazer essa analogia? Perfeito! Assim, vejam quantas tendências nós temos hoje em nossa igreja. É claro que evidencia mais hoje uma perspectiva mais de um grupo tradicional e de um grupo que está com Francisco, que é uma igreja em saída. E isso tem dado pano para túnica. Pano para túnica. Agora, é interessante a recomendação. Não se esqueçam dos pobres. E talvez para Paulo e para nós, com certeza, o modelo é Jesus Cristo. O modelo é Jesus Cristo. Nós somos cristãs e cristãos. O que é isso? É continuar a missão dele, é continuar a missão. Então, é ver o caminho que ele fez e atualizar para a nossa prática o caminho feito por Jesus. E talvez assim, eu acho que o que a gente pode aprender com Paulo, Fernando, é essa questão, da mesma forma que Paulo passa a ver a realidade a partir do olhar do crucificado e dos crucificados do seu tempo, fica esse convite para nós olharmos a realidade a partir dos servos sofredores de hoje, a partir das pessoas que sofrem. Então, a nossa prática pastoral, a nossa mística, a nossa vivência na tenda, tem que ter presente isso. Tem que ter presente. Tem uma última perguntinha aqui da Beth Silfo. Ela nos pergunta: ser livre de quê? E para quê? O que é ser livre? Olha, Beth, qual é o problema aqui? Esses neoconvertidos vieram de outras religiões. Eles não eram judeus. Eles não eram judeus. Os judeus, em sua religião, eles têm a questão da lei. A questão da lei, e me parece que aqui eles tinham cerca de 613 leis. Então, vocês deixaram a fé de vocês, ele até fala uma expressão, deixe-me ver se eu acho aqui para ficar mais claro, porque é uma expressão que eu não gosto muito de falar. Ele diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses que na realidade não eram deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, vocês se libertaram desses elementos fracos e querem voltar a eles. Quer dizer, vocês deixaram os antigos cultos, viveram uma experiência do Espírito, que é viver na liberdade do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Agora, vocês entraram no projeto da lei. A lei, ele diz assim, ninguém é justificado pela lei. A lei proíbe, mas ela não me impede de continuar agindo mal. Então, ele vai dizer, quais são as obras da carne? São todas obras proibidas pela lei. Libertinagem, inveja, competição, etc. e tal.
Então, qual é a problemática aqui? Não vamos deslocar da problemática aqui. É seguir Jesus Cristo, que nos dá o seu Espírito para viver na liberdade dos filhos de Deus, ou viver como escravo. É o tema que ele trabalha no capítulo 4. Porque o escravo precisa de leis, é a linguagem dele, para controlar o que fazer, como fazer, aonde ir. E aí tem um detalhe que eu acho interessante: os Gálatas eram pessoas simples, mas tem um traço da personalidade deles que eles eram escrupulosos. Então, uma pessoa escrupulosa é mais fácil ela seguir a lei, né? Eu sei que eu tenho que seguir a lei, eu cumpro a lei, eu estou em dia. O que Paulo diz? Paulo diz o seguinte: a lei não justifica ninguém. A lei não justifica ninguém. Diz assim: pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a lei não depende da fé. Mas quem cumpre essas coisas viverá pela lei, viverá por meio dela. De fato, todos aqueles que são pelas obras da lei estão debaixo de uma maldição, pois está escrito: maldito seja quem não persevera no cumprimento de tudo que está escrito na lei. Por outro lado, ele coloca: quem ama ao próximo como a si mesmo está cumprindo toda a lei. Ótimo. Bom, a gente queria ficar mais, não é? Batendo papo e tudo, e conversa puxa conversa, eu já vejo que tem mais gente colocando mais coisas, mas eu acho também que a hora é hora e tem algumas pessoas também que têm compromisso, não é? Eu quero te agradecer muito pela noite. Muito obrigado, Maria Antônia, foi muito bom aprender sobre Paulo com você. Sabe, e sentir, né, em você a gente sente esse entusiasmo de Paulo. E, gente, na terça-feira a gente volta. E cuidado, porque nós anotamos o nome de vocês todos. Se vocês não vierem, não é? Vão ter conosco, viu? Calma Então, lá, Fernando. Se não venha. vierem, estarão debaixo de uma maldição? Olha, eu não queria dizer isso. Não queria dizer isso, né? Mas Mas venham pelo amor. Venham pelo amor. Venham pelo amor. venham Né? pelo amor. Eu tenho a Isso. impressão que é o seguinte: quanto mais a gente olha para esses escritos, mais a Ah. gente vai descobrindo elementos novos. E mais a gente vai também encontrando aqui, que é o que eu penso em trabalhar na semana que vem, qual é a nossa identidade de cristãos e cristãs. E para ele é uma coisa só: é o Espírito que nos dá essa possibilidade de agir no amor. E contra isso, não há lei. Não há lei. Não há lei. Com certeza. Eu não preciso estar medindo quantas missas eu vou por mês, né? Com certeza. Eu não preciso. Eu vou à missa porque eu quero celebrar comunitariamente a minha fé, não por um preceito. À medida que eu estou seguindo um preceito, já mostra que eu não sou livre. E é interessante assim que a gente começa o que você dizia, Fernanda, como nós não somos livres, né? É como a gente precisa desse Espírito de Deus para que a gente se torne livre. Nós somos presas a muitas coisas, a muitas coisas.
Então, assim, que o Espírito de Deus nos ajude nesse processo de nos libertar das amarras que nos impedem de ir ao encontro das pessoas que precisam. Deixar que o outro se sinta livre na minha presença. Alguém perguntava, acho que era a Beth, ser livre do quê e para quê? Quantas coisas nós precisamos nos libertar. Ok? Ok. Gente, muito bom, né, gente? Muito bom. Eu queria um último agradecimento, né? Nessa hora, é aquela hora dos agradecimentos. Eu queria agradecer a Rosângela, porque foi a Rosângela que nos apresentou a você. A Rosângela nos colocou os vídeos do da tua formação em Barra Mansa, não é? E aí nós falamos, puxa, queremos a Maria Antônia conosco também. Então, muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado, viu? Tá aí a Maria Antônia conosco, né? Ó, terça-feira, então, gente, sem maldição, com toda a bendição, tá? Vocês venham, tá bom? A gente ama Amém. vocês, não é assim? Bonitinho, tá bom? Então, tchau, gente. Obrigado, Tchau, boa Maria. noite, Boa obrigada. Obrigada noite, aí quem obrigado. teve a paciência de escutar. Obrigado.